A vida plena é vivida em Cristo. Pastor Antônio Júnior. Você já sentiu que por mais que tenha coisas boas na vida, um bom trabalho, uma família, amigos, dinheiro ou até diversão, ainda falta algo? É como se existisse um vazio que nada preenche. Muitas pessoas tentam tapar esse buraco com compras, relacionamentos, sucesso ou até vícios, mas no fim, a sensação de incompletude continua. O pastor Antônio Júnior ensina que a verdadeira vida plena, aquela que traz paz, propósito e alegria de verdade, só é encontrada em Jesus Cristo. Não é religião, não é seguir regras por obrigação, mas ter um relacionamento real com Deus. Neste texto vamos entender de forma simples o que significa viver uma vida plena em Cristo. Vamos ver como isso muda nosso dia a dia, nossas escolhas e até nossa maneira de encarar os problemas. Usaremos exemplos do cotidiano para mostrar como essa verdade funciona na prática. O que é uma vida plena? Vida plena não é ter tudo o que a gente quer. Não é ser rico, famoso ou nunca passar por dificuldades. Pense em um copo. Se ele está cheio de água, não cabe mais nada dentro. Mas se está cheio de pedras, areia e água, ele transborda. A vida plena é assim. Não é a ausência de problemas, mas ter algo tão bom dentro da gente que mesmo com as dificuldades, a gente consegue viver com paz e esperança. Exemplo prático. Imagine duas pessoas que perdem o emprego. Uma fica desesperada, acha que a vida acabou, se afunda em dívidas e depressão. A outra, mesmo triste, confia que Deus tem um plano, busca ajuda, aprende algo novo e até ajuda outros que estão na mesma situação. A diferença não é a situação. As duas perderam o emprego, mas o que elas têm por dentro. A segunda pessoa tem uma vida plena porque sua segurança não está no emprego, mas em Cristo. 2. Porque só em Cristo a vida é plena. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Isso não é uma promessa de que tudo será fácil, mas de que com Ele, a gente vive de um jeito diferente. Vamos entender por quê. Jesus preenche o vazio que nada mais preenche. Todo mundo tem um buraco no coração. Alguns tentam enchê-lo com dinheiro. Se eu tiver mais, serei feliz. Mas quem é rico sabe que o dinheiro não compra paz. Relacionamentos. Se eu arrumar um namorado ou namorada, uma família, vou ser completo. Mas muitas pessoas casadas ou com muitos amigos ainda se sentem sozinhas. Sucesso. Se eu for promovido, se todo mundo me admirar. Mas famosos e poderosos também têm depressão. Prazeres, festas, bebida, drogas, sexo. Dá uma alegria momentânea, mas depois o vazio volta maior. Exemplo prático. É como ter fome e tentar matar a fome com doces. No começo parece que resolve, mas logo a fome volta e você ainda fica doente. Jesus é como uma refeição completa, sacia de verdade e ainda faz bem. Jesus dá propósito, um motivo para viver. Sem Cristo, a gente vive como se estivéssemos em um jogo sem saber as regras. Fazemos coisas, corremos atrás de sonhos, mas no fundo não sabemos por quê. Com Jesus, a gente entende que fomos criados por Deus com um plano. Nossas habilidades, nosso trabalho, nossa família têm um sentido maior. Até os sofrimentos podem ser usados para algo bom, como aprender, ajudar outros ou crescer. Exemplo prático. Imagine um funcionário que odeia seu trabalho. Ele acorda todos os dias reclamando, só pensa no salário. Agora imagine outro que vê seu trabalho como uma maneira de ajudar a família, servir as pessoas e honrar a Deus. Os dois fazem a mesma coisa, mas um vive amargurado, o outro com significado. A diferença é o propósito que Cristo dá. Jesus dá paz em meio aos problemas. A vida plena não é a ausência de problemas, mas ter paz mesmo com eles. Jesus disse: No mundo vocês terão aflições. Mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Exemplo prático. Pense em duas pessoas no mesmo engarrafamento. Uma buzina, xinga, fica estressada e chega em casa de mau humor. A outra ouve uma música, ora, aproveita para pensar ou até ajuda alguém que está com problema no carro. As duas estão no mesmo trânsito, mas uma sofre, a outra vive em paz. Quem tem Cristo aprende a confiar que Deus está no controle, mesmo quando a gente não entende. Jesus transforma nosso caráter. Sem Cristo, a gente vive no piloto automático, reagimos com raiva, egoísmo, medos, inveja. Com Cristo, o Espírito Santo, que é Deus conosco, nos ajuda a mudar por dentro. A gente passa a perdoar em vez de guardar rancor, ser grato em vez de reclamar, amar em vez de julgar, ter esperança em vez de desespero. Exemplo prático. Imagine um marido que sempre briga com a esposa por coisas bobas. Depois que ele entrega a vida a Cristo, começa a orar, a pedir paciência e a tratar a esposa com amor. A esposa, surpresa, também muda.
O problema não era o casamento, era o coração deles. Cristo muda a gente por dentro, e isso muda tudo ao redor. E Jesus garante a vida eterna. A vida plena não acaba aqui. Quem está em Cristo tem a certeza de que, depois da morte, vai viver para sempre com Deus, sem dor, sem tristeza, sem injustiça. Isso dá uma segurança que nada neste mundo pode dar. Exemplo prático. É como viajar para um lugar desconhecido. Se você não sabe onde vai ficar, fica ansioso. Mas se alguém que já esteve lá garante, lá é incrível, eu preparei tudo para você, a viagem fica mais leve. Jesus é essa garantia. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar lugar para vocês. João 14:2, 3. Como viver essa vida plena em Cristo? Não é só acreditar que Jesus existe. Até demônios acreditam. Tiago 2:19. Viver em Cristo é ter um relacionamento com Ele, como um amigo que está sempre conosco. Vamos ver como fazer isso no dia a dia. Entregue sua vida a Ele. Arrependimento e fé. É como quando você está afogando e alguém joga uma boia. Você não discute, não diz, vou pensar, você agarra a boia. Com Jesus é assim. Reconheça que precisa. Eu não consigo sozinho, preciso de Deus. 2. Peça perdão. Jesus, eu errei, mas quero mudar. 3. Convide Ele para ser o dono da sua vida. De hoje em diante, tu és meu Senhor. Não tem fórmula mágica. É uma conversa sincera com Deus. Exemplo prático. Imagine que você está com uma dívida enorme e um amigo rico diz: deixa que eu pago tudo, só confia em mim. Você pode ignorar e continuar devendo, agradecer, mas não deixar ele ajudar, ou entregar a dívida nas mãos dele e seguir suas orientações. Com Jesus é igual, ou a gente tenta resolver a vida sozinho ou confia nele de verdade. Leia a Bíblia, a carta de amor de Deus. A Bíblia não é um livro de regras chato. É como o manual do fabricante. Se você compra um celular novo, não vai chutar ele para ver como funciona, vai ler o manual. Deus nos deixou a Bíblia para a gente entender quem Ele é, quem nós somos, como viver bem. Exemplo prático. Se você está com dúvidas sobre como criar seus filhos, a Bíblia ensina, como em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. Se está ansioso, tem versículos como Filipenses 4:6. Não andem ansiosos, mas apresentem seus pedidos a Deus. Não precisa ler tudo de uma vez. Comece com um versículo por dia, como se fosse uma mensagem de Deus para você. Ore, converse com Deus. Oração não é só pedir coisas. É conversar com Deus como um amigo. Agradecer pelas coisas boas. Pedir ajuda nas dificuldades. Contar seus medos, alegrias, dúvidas. Exemplo prático. Imagine que você tem um problema no trabalho. Você pode reclamar com os amigos e ficar mais estressado. Ou falar com Deus: Pai, não sei o que fazer, me ajuda a ter sabedoria. A diferença é que Deus não só ouve, como tem poder para mudar a situação. Participe de uma igreja, família de Deus. Ninguém vive sozinho. Assim como uma brasinha sozinha apaga, mas junto com outras queima forte, a gente precisa de outros cristãos para aprender mais, ser encorajado, ajudas aos outros. Exemplo prático. Se você está doente, é melhor ficar em casa sozinho ou ir ao hospital onde tem médicos, enfermeiros e remédios. A igreja é como um hospital espiritual, lugar para ser cuidado e crescer. E obedeça a Deus, viva o que você aprende. Não adianta saber que remédio cura sua doença se você não toma. Com Deus é igual, não adianta só ouvir, tem que praticar. Se a Bíblia diz para perdoar, perdoe. Se diz para ajudar, ajude. Se diz para ser honesto, seja. Exemplo prático. Imagine que você descobre que seu chefe está roubando a empresa. Você pode fingir que não viu e se tornar cúmplice. Ou seguir o que a Bíblia ensina: não roubarás e ame a justiça mesmo que custe algo. Quem vive em Cristo não faz o que é fácil, mas o que é certo. 4. Sinais de que você está vivendo uma vida plena em Cristo. Como saber se você está no caminho certo? Alguns sinais. 1. Paz que não depende das circunstâncias. Você pode estar com problemas, mas tem uma tranquilidade que não vem de você. 2. Alegria que não acaba, não é uma felicidade falsa, mas uma alegria profunda mesmo nos dias ruins. 3. Desejo de fazer o bem. Você passa a se importar com os outros, quer ajudar, compartilhar. 4. Menos medo do futuro. Você confia que Deus está no controle. 5. Vontade de estar com Deus. Ora, lê a Bíblia, vai à igreja porque quer, não por obrigação. Exemplo prático. É como quando você está apaixonado. Você quer passar tempo com a pessoa, conhecê-la mais, fazer coisas que a agradem. Com Cristo é assim.
Quando a gente o ama, quer estar perto dele. 5. O que não é viver em Cristo? Algumas pessoas acham que estão vivendo em Cristo, mas na verdade estão só na religião, vão à igreja, rezam, mas não têm um relacionamento real com Deus. É como ter o número de um amigo, mas nunca ligar para ele. Usando Deus como geninho da lâmpada, só procuram Deus quando precisam de algo, mas não o amam de verdade. Vivendo no jeitinho, acham que podem fazer o que querem e Deus vai relevar. Mas Jesus disse: por que me chamam de Senhor, se não fazem o que eu digo? Lucas 6:46. Julgando os outros, pensam que são melhores porque vão à igreja, mas não têm amor no coração. Exemplo prático. É como um casal que mora junto, mas não se fala, não se ajuda, só divide a mesma casa. Não é um casamento de verdade. Com Deus é igual, não adianta só estar perto, tem que ter intimidade. 6. E quando as coisas não dão certo? Mesmo vivendo em Cristo, a gente passa por dificuldades. A diferença é que agora a gente tem um lugar para desabafar, Deus ouve nossas lágrimas. Uma esperança, sabemos que o sofrimento não é o fim. Uma força que não é nossa. Quando a gente não aguenta mais, Deus nos sustenta. Exemplo prático. Imagine que você está em um barco no meio de uma tempestade. Sem Cristo, você remaria sozinho, com medo de afundar. Com Cristo, é como se Ele estivesse no barco com você, dizendo: confie em mim, vamos passar por isso juntos. Mateus 8:23-27. 7. Resumo final. Como começar hoje? Se você quer viver essa vida plena em Cristo, aqui está o passo a passo simples. 1. Reconheça que precisa de Deus, eu não consigo sozinho. 2. Peça perdão, Jesus, eu errei, me perdoa. 3. Entregue sua vida, de hoje em diante tu és meu Senhor. 4. Comece a conversar com Ele. Ore todos os dias, mesmo que seja poucas palavras. 5. Leia a Bíblia. Comece com o Evangelho de João, é o 4º livro do Novo Testamento. 6. Procure uma igreja, um lugar onde ensinem a Bíblia e você possa crescer. 7. Viva o que aprende, ame, perdoe, ajude, seja honesto. Exemplo prático para hoje. Antes de dormir, faça isso. Agradeça a Deus por 3 coisas boas do dia. Peça ajuda para um problema que você está enfrentando. Diga: Jesus, quero te conhecer mais. Ajuda-me a viver para ti. Conclusão: a vida plena é possível, e é para você. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando felicidade nos lugares errados, em coisas, em pessoas, em sucesso. Mas só em Cristo a gente encontra uma vida que vale a pena ser vivida. Não é uma vida sem problemas, mas uma vida com sentido, paz e esperança. O pastor Antônio Júnior sempre diz que Deus não quer que a gente só sobreviva, mas que viva em abundância. Isso não depende de quanto você tem, mas de quem você tem. Com Cristo, até as coisas simples, um café da manhã, um abraço, um dia de trabalho, ganham um sabor novo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje pode ser o dia. Não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Deus não olha para o que você fez, mas para o que Cristo fez por você na cruz. Ele já pagou o preço para que você tivesse essa vida plena. E se você já é cristão, mas tem vivido no piloto automático, hoje é um bom dia para renovar esse relacionamento. Volte a orar, a ler a Bíblia, a servir. A vida plena não é um destino, é um caminho, e Cristo quer caminhar com você. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. João 6:35. Deus te abençoe. A vida plena é possível, e ela começa quando a gente diz: Jesus, eu quero você. Mas você pode estar se perguntando: como eu sei que essa vida plena é real? Como posso sentir essa diferença no meu dia a dia? A resposta está em algo muito simples: experimentar. Imagine que alguém te oferece um pedaço de bolo e diz: é delicioso, você vai amar. Você pode ficar ouvindo a pessoa descrever o sabor, mas só vai saber mesmo quando provar. Com Jesus é igual. Você pode ouvir falarem sobre paz, alegria e propósito, mas só vai entender de verdade quando decidir confiar nele e começar a viver essa relação. Por exemplo, pense em uma pessoa que sempre viveu com medo. Medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo do futuro. Quando ela entrega esses medos a Jesus, não é que os problemas desaparecem magicamente, mas ela passa a ter uma certeza: não estou sozinho. É como se no meio da tempestade, alguém segurasse sua mão e dissesse: eu estou aqui, e nada vai te derrubar. Ou então imagine alguém que sempre buscou felicidade em coisas, dinheiro, fama, relacionamentos, mas nunca se sentia satisfeito. Quando essa pessoa começa a buscar a Deus primeiro, descobre que a felicidade não está em ter tudo, mas em saber que Ele é suficiente. Não é que as coisas ruins deixam de existir, mas elas perdem o poder de roubar a paz.
Claro, isso não significa que a vida fica fácil. Jesus nunca prometeu um caminho sem desafios, mas ele prometeu: eu estarei com você todos os dias, Mateus 28, 20. E isso muda tudo. Quando a gente confia nele, até os problemas se tornam oportunidades de ver Deus agindo. Talvez você esteja pensando: mas eu já tentei e não senti nada. Acontece que às vezes a gente quer sentir primeiro para então crer, mas com Deus é o contrário. A gente crê primeiro e então começa a sentir. É como plantar uma semente. Você não vê a árvore no primeiro dia, mas se regar e cuidar, ela vai crescer. Com a fé é assim. Quanto mais a gente investe orando, lendo a Bíblia, obedecendo, mais a gente vê os frutos. E se você errar? Se cair? Não tem problema. Deus não desiste da gente. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus o restaurou e o usou de maneira poderosa. O que importa não é quanto você falhou, mas se você está disposto a se levantar e continuar com ele. Hoje, Deus está te fazendo um convite. Venha a mim, e eu darei descanso à sua alma. Mateus 11h28. Não é um convite para uma religião, mas para um relacionamento. Um relacionamento que transforma o comum em extraordinário, o vazio em plenitude, a dúvida em certeza. Então, que tal parar agora e dizer: Jesus, eu aceito seu convite. Quero viver essa vida plena que só você pode dar. Ensina-me a caminhar com você. Deus está esperando por você. E quando você der esse primeiro passo, vai descobrir que a vida plena não é um sonho distante, é a realidade de quem vive em Cristo. E você pode estar se perguntando: mas como eu vivo essa vida plena no dia a dia? Não é só uma questão de orar uma vez e pronto, né? Não, não é. Vivemos essa plenitude quando escolhemos, todos os dias, confiar em Jesus em vez de confiar só em nós mesmos. Pense numa criança aprendendo a andar. Ela não nasce sabendo, mas tem um pai ou uma mãe que a segura pela mão, a incentiva e não a deixa cair. Com Cristo é assim também. Ele não exige que a gente já saiba tudo ou que nunca tropece. Ele só pede que a gente dê a mão para ele e deixe ele nos guiar. Por exemplo, imagine que você acorda de manhã com uma preocupação no coração. As contas estão apertadas, o trabalho está difícil, ou até mesmo o relacionamento está abalado. A vida plena não significa que esses problemas vão desaparecer como mágica, mas significa que você não precisa carregar esse peso sozinho. Você pode dizer: Jesus, eu não dou conta disso sozinho. Toma essa situação nas suas mãos. E aí, em vez de ficar ansioso, você busca a paz que só Ele dá. Ou então, digamos que você cometeu um erro, magoou alguém ou caiu na mesma tentação de sempre. A vida plena não é para quem nunca erra, mas para quem reconhece o erro e volta para os braços de Deus. É como um filho que faz uma bagunça, mas sabe que o pai está ali para abraçar, perdoar e ajudar a consertar. Também tem a questão das escolhas. Quantas vezes a gente sabe o que é certo, mas faz o que é mais fácil ou mais prazeroso na hora? A vida plena se constrói nas pequenas decisões. Escolher perdoar em vez de guardar rancor, escolher ser honesto quando ninguém está olhando, escolher servir em vez de só pensar em si mesmo. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ter um coração disposto a seguir a Jesus, mesmo que aos trancos e barrancos. E tem mais, essa vida plena não é só para você. Quando a gente vive em Cristo, isso transborda para os outros. Um sorveteiro que atende com paciência, um vizinho que ajuda sem esperar nada em troca, um amigo que ouve em vez de julgar, tudo isso são sinais de que Cristo está agindo através da gente. A vida plena se mostra no amor que a gente compartilha. Claro, vai ter dias que você vai se sentir fraco, vai dúvida, vai querer desistir. Mas lembre-se, Jesus não te abandonou na cruz, e não vai abandonar você agora. Ele está do seu lado, mesmo quando você não sente. A fé não é sobre sentir, é sobre confiar. Então, como começar? Comece com coisas simples. Reserve alguns minutos do seu dia para conversar com Deus, como conversaria com um amigo. Leia um versículo da Bíblia, comece com o Evangelho de João, por exemplo, e pense no que ele significa para você hoje. Pratique a gratidão. Antes de dormir, lembre de 3 coisas pelas quais você pode agradecer a Deus. Busque uma comunidade de fé, pessoas que também querem seguir a Jesus, para caminhar junto. A vida plena não é um destino, é uma jornada. E nessa jornada, Jesus não é só o guia, ele é o companheiro que caminha ao seu lado, rindo com você nas alegrias e enxugando suas lágrimas nas tristezas. Ele não promete um caminho sem pedras, mas promete que nenhuma pedra será grande demais para vocês dois carregarem juntos. Então, não espere tudo estar perfeito para começar. Comece hoje. Comece agora. Porque a vida plena não é para amanhã, é para quem decide viver em Cristo hoje.